Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Joias da Espiritualidade Theodora Christel. O conteúdo de hoje, gente, é sobre a energia do seu nome. Exatamente, gente. Nome, palavra, né? Tanto faz. O que eu quero dizer com isso? Assim, nós mulheres, os homens, quando, né, pai, mãe, né, no caso, né, quando tá para nascer um filho ou uma filha, né, que vem à nossa cabeça primeiro, escolher o nome. Óbvio que tem que saber se é menino ou menina, mas mesmo assim, o nome, né, gente, isso aí é certeiro, tá? Por mais que não sabe que se é menino ou menina, vai ver os nomes. Se for menino, fulano, beltrano e tal, menina, tá, né, tudo, né, gente? Assim, pessoal, nome, escolher nome para filho tem que ter muito cuidado, gente, que tem nomes, pessoal, assim que tem pessoas que falam de nomes amaldiçoados, né, gente, tá? Assim, não vamos chegar a esse radicalismo amaldiçoado, não, né, gente? Assim, tem nomes que têm uma energia bem negativa, tem. Ok, pessoal? Eu acredito, tá? Eu acredito, com certeza. Porque eu conheço pessoas assim, pessoas diferentes uma da outra, sabe? Mas que têm o mesmo nome. Eu tô falando o primeiro nome no caso. Ok, gente? E tem, assim, alguma semelhança. Tá me entendendo, gente? Tem. Por incrível que pareça, pessoal. Tanto que eu mesma, tem nomes que eu gosto, tá? Nem não é questão de gostar ou não gostar. Nomes que eu sinto que tem energia positiva e nomes que eu sinto que tem energia negativa. Vou falar tenho um estudo sobre isso e tudo, gente, ok? Mas assim, falando assim, observando no dia a dia, pessoal. Pessoas diferentes uma da outra, mas têm o mesmo nome, o primeiro nome no caso, tá? Ali, essas pessoas, no comportamento delas ali, ó, até a maneira de pensar, ó, até a personalidade, tem algo semelhante. Não vou dizer que elas são iguais por causa que o nome é o mesmo, mas tem, pessoal, tem a semelhança, gente, por incrível que pareça. Eu vou dar alguns exemplos aí, tá, que eu já notei. Nome, Gabriel ou Gabriela, tá? Tanto faz masculino ou feminino. Esse tipo de nome assim, gente. Eu conheço homens, tá? Mais de um, com o nome de Gabriel e Gabrielas também, mais de uma. É assim, é incrível, gente. Esses nomes, até eu falei até para minha filha, para o meu marido e outras pessoas assim. Esse tipo de nome, Gabriel ou Gabriela, é o seguinte: as pessoas que têm esse nome é o seguinte, pessoal. Ou tu ama ou tu odeia. Ok, gente? Exatamente é esse resumo que eu vou dar, pessoal. Tá? Sim, esse é o resumo. Ok? No caso, os Gabriel, tá, são queridos e tudo mais, mas tem o lado negativo que às vezes não é muito legal, não. Tá? E as Gabrielas são também, assim, parecidas. Ou tu ama ou tu odeia, tá? Esses nomes. E, gente, vou falar um nome que hoje em dia menino nenhum tem esse nome. É um nome antigo, ok, pessoal? Muito, muito antigamente era comum botar no filho homem esse nome. Tem na Bíblia e eu gosto desse nome, ok, pessoal? José.
Por que que eu gosto desse nome? Porque é o seguinte, na Bíblia ali tem dois Josés, ok, pessoal? Tem um que os irmãos venderam ele lá para os egípcios e tal. E esse José, por mais que ele passou um perrengue, né? Ele foi lá, trabalhou como serviçal para o faraó e a esposa do faraó disse que o José estava assediando ela. Na verdade, ela que estava, né, gente? Mas ele recusou, daí ficou despeitada e acusou ele de assédio. Foi preso, tudo aquilo, mas como ele tinha aquele dom de, assim, os sonhos, né? Ele prever o futuro através dos sonhos, ele fazia isso com os presos que estavam ali, começou a fazer com os guardas, ok, pessoal? Vai comentar até que o faraó soube e o faraó teve aquele sonho das 7 vacas magras e 7 vacas gordas. E José falou para ele. E aconteceu exatamente, ok, gente? É. Daí o faraó libertou ele e José, como era muito inteligente, até ele tinha uma noção de como administrar ali, tipo economia, algo assim. Ele tinha uma noção disso, que daí o Egito, não, nesses 7 anos de vacas magras, né? O Egito não passou por uma situação tão dolorosa, ok, gente? Tá. E o outro José, que, digamos, na verdade é padrasto, né, gente? Não é pai de Jesus. O José, esse outro José. Tá, também passou por situações difíceis na vida dele, a questão da mãe de Jesus ficar grávida e tal, aquela coisa toda, né? E eles terem que fugirem com Jesus, né? Já com a Maria grávida, mas prestes a dar à luz, né, gente? Tudo. Mas mesmo assim, José, para mim, gente, eu gosto desse nome por causa dessas histórias aí. Esses dois Josés, gente, eles têm algo de semelhante. Por tudo que eles já passaram ali, assim, eles nunca, assim, deixaram a peteca cair. Ok, gente? Sabe aquelas pessoas que pode estar passando por uma pior situação na vida dela, mas ela tá com a cabeça erguida, vamos lá, que vai dar tudo certo. E acaba dando. Pessoas perseverantes, que pensam positivo e que põem a mão na massa, né, gente? Não ficam parados esperando que a sorte chegue por conta própria. Pode chegar a sorte, mas tem que saber aproveitar. Isso aí muita gente não sabe fazer. É aproveitar a sorte que está chegando ali para te poder se erguer, realizar os teus sonhos e assim por diante. Ok, pessoal? Então, José, eu acho um nome. Eu gosto. Se eu tivesse filho homem, de repente eu colocaria José. Por mais que não tenha ministro. Assim, pessoal, não se deve se basear em nomes que estão virando moda, ok? Tem que ver o que o nome significa, qual é a energia que ele traz. Como é que, no caso, com esse nome, quais energias que o seu filho vai receber? Tem gente aí que tá vendo eu falar, tá achando que é besteira, mas não é não, gente. É uma pura verdade isto. Ok, pessoal? A pura verdade. Gente. Então, assim, tem que cuidar com muito carinho o nome que vai botar no filho. Ou na filha, caso, ok, gente?
porque isso aí é uma verdade. O nome, ele influencia. Não digo 100%, mas uma parte ali ele influencia, sim, na vida da pessoa. Ok, pessoal? Influencia. O que também influencia? Sobrenome, gente. Ok? Sobrenome. Tá? Tem sobrenome aí que é negativo. Ah, mas daí como que vai no cartório tirar? Não tem como tirar, né? Só no caso que eu saiba, para tirar o sobrenome, só se for o sobrenome do pai, se no caso o pai nunca compareceu. Ok, gente? Tá? Daí sim. Tá? É assim, é aquela coisa, tá? Não gosto do sobrenome do pai porque o pai nunca te assumiu, ele só registrou, mas nunca te assumiu, nunca nem te visitou, nem nada, nada. Nem financeiramente ele não ajudou em nada, nada, nada. Ok? É. Mas às vezes tem que ver, tudo bem, sobrenome de um pai extremamente ausente, né? Mas é bom analisar também se o sobrenome desse pai aí não é é um sobrenome que tem uma boa energia. Se tem uma boa energia, deixa. A não sei que pese tanto, né, essa questão do pai, né? Às vezes daí atrapalha um pouco também, né? A pessoa tem sentimentos negativos em relação ao sobrenome só por causa do pai. Às vezes o sobrenome até o sobrenome parece, né? Vai de cada um, gente. Mas também é bom analisar. De repente tira o sobrenome dele e muda, pessoal. Muda muito. Eu sei de algumas mulheres hoje em dia, a mulher, no caso que se casa no civil, né? Ela não é obrigada a ter o sobrenome do marido, mas tem algumas mulheres aí que põem o sobrenome do marido. Tem mulheres que tiraram um dos. Assim, hoje em dia tá mais fácil, né, essa questão do sobrenome, né, no casamento ali para a mulher. Ela tem o livre arbítrio, ok, gente? E assim, tem algumas aí que eu sei que elas colocaram o sobrenome do marido, gente. A vida delas mudou para melhor. Por incrível que pareça, pessoal. É. Eu não tô falando para quem aí está para se casar fazer isso, gente. Eu tô fazendo um comentário, ok? Tá? Um comentário. Cada um sabe de si, ok? Mas é verdade, às vezes até o sobrenome, gente. Tá? A vida da pessoa não vai para frente, tá? A pessoa manda fazer trabalho de abrir caminhos, limpeza energética e tudo, e parece que tem algo ali atrapalhando. Às vezes é o próprio nome que os pais escolheram, e às vezes é o sobrenome. Ok, pessoal? Isso acontece muito. Então, assim, na escolha do nome do filho ou da filha, gente, vão fazer uma pesquisa, ok, gente? Significado dos nomes, tá? Tem nome aí, tá? Que a gente põe nos filhos, que vai ver na realidade ela é o diminutivo do outro nome. Vocês acham que é legal um nome que é diminutivo? Acho que não, né? Inho. Tudo que é inho não é bom, gente. Ok? É, tá? E outra questão, assim, nome de mulher que termina com a letra E. Vamos dizer assim, vou dar um exemplo. Gabriela, Gabriele, Daniela, Daniele, né? Manuela até Manuele, nunca conheci ninguém, nunca ouvi falar de tal de Manuele, mas deve de ter. Assim, esses tipos de nome assim, pessoal. Não sei, não tem uma energia muito legal, não. Okay? Põe com A.
Esses nomes assim, Gabriela, Daniela, Isabela. Isabel. Tá legal, Isabel. Agora, Isabelle. Não. Não. Eu noto, assim, algumas que tem esses nomes assim, não é legal. E pessoal, é isso, gente. Tem que pesquisar. Tem nomes lindíssimos, tem, mas às vezes o nome lindíssimo ele carrega uma energia muito negativa. Ok, pessoal? Então, tá? Tipo José. José é um nome assim, neutro, tá? Não é um nome lindíssimo, mas não é um nome feio também. É um nome bem. Se eu tivesse filho homem, eu botaria José. Com certeza por causa desses, vamos dizer assim, entre aspas, dois personagens, que na verdade foram pessoas que existiram, que estão na Bíblia, ok? A história deles é história muito bacana, assim. Óbvio que os dois passaram por situações dificílimas, ok, pessoal? Mas isso aí, quem é que não passa por situações difíceis? Muita gente passa, pessoal. A questão é a pessoa saber dar a volta por cima. Porque, gente, nada na vida é fácil. Tipo, tu quer sair da tua zona de conforto? No início, gente, é tudo difícil. Nada é fácil, pessoal. Tem muita gente que reclama, que coisa tá tudo. Mas é assim. O que tu tem que fazer? Dar a volta por cima, continuar a perseverar. Senão tu não vai conseguir nada se tu quer tudo fácil. Não existe facilidade para ninguém, tá? Como foi para eles, e mesmo assim eles conseguiram. Por isso que eu gosto do nome José. Eu gosto muito desse nome. Eu vou repetir, se tivesse um filho homem agora, colocaria José. Até falei pro meu marido, muita gente não gosta desse nome, né? Nome meio sem graça. Mas é por causa dos Josés da Bíblia que eu colocaria este nome. Tá? Da história deles. Homens perseverantes, batalhadores, inteligentes. Ok, gente? Assim, fazem tudo com cautela. Não é aquele homem agressivo, homem que pensa. Isso é muito interessante, pessoal. Ok? Tá? Por isso, José. Outro nome que eu gosto muito, que é masculino, no caso, Daniel. Eu adoro esse nome. Os Daniel, boa parte que eu conheci, maravilhosos. Até sou meio suspeita de falar porque eu tenho familiar com esse nome. Mas não é só por causa do meu familiar. Boa parte aqui tem bastante, né, com esse nome. Esse nome, gente. Eita, para ter um filho, um menino, põe Daniel. Ou põe José, se tu quiser. Aí, ó, dois nomes que eu acho, tá? Sim. Bem interessante, gente. É isso, não tem que estar se baseando em modinha, sabe? Assim, a boa parte das pessoas, elas ficam ali indo pela moda. Esse nome tá na moda e tal, eu vou colocar também. Vai pela energia do nome, ok, pessoal? Tá, tem nomes, como eu disse para vocês, tem nomes, são lindos, mas assim, a energia não é legal, pessoal. Não é mesmo? Ok, gente? Então, tem que cuidar muito isso. Ok, pessoal? Tem que ver. Tipo, tem um nome, até os evangélicos, tem uma igreja famosa que falava muito desse nome aí, Mara, que o significado é poço de lamentações.
Eu ouvi falar nisso aí, né? Mara, eu nunca conheci nenhuma Mara. Marta, sim, eu já conheci algumas Martas, mas Mara não. Ninguém no nome de Mara. Deixa eu ver, teve uma que eu conheci, mas não tive vínculo com ela, não posso dizer. Mas conhecer uma pessoa só do nome, tem que conhecer mais de uma pra observar, sabe, gente? Mas é o que eu ouvi falar. E é um nome bonito, Mara. Bacana. Só que o significado não é legal, sabe, gente? Então tá aí a dica, pessoal. Ok? Tá a dica. Nome, sobrenome tem valor, gente. Tem. Ok? Tem gente que tem o costume de botar o nome da filha, ou o nome de algum parente que já é desencarnado e tal. Sabe? Tá tudo bem. É tipo em homenagem àquela pessoa que foi muito bacana. Mas tem que ver o significado do nome, gente, primeiro. Isso aí é muito importante. Ok, pessoal? Muito importante, gente. Tá? Né? Assim, eu não vou comentar muitos nomes um por um. Ok, pessoal? Eu comento alguns assim. Ah, tu não, só falou da Mara, tem significado negativo mesmo. Vocês estão entregados com Gabriel e Gabriela. Gabriel e Gabriela é o seguinte, gente. Ou tu ama ou tu odeia. Ah, tá. Ou tu ama ou tu odeia. Só isso que eu vou falar. Sabe aquelas pessoas ou tu ama ou tu odeia? Exatamente. É isso, gente. Então, né? Tem que analisar bem. Ah, eles são extremamente. Gabriel e Gabriela até que não são os nomes assim, negativos. Até na verdade, até. Mas tem um ladinho ali meio. Que gente. Eu sei que muita gente gosta desses nomes, né? Mas é isso, pessoal. Nem tudo são flores. Porque até os nomes, tem nomes que são positivos e outros são negativos. Independente do nome ser bonito ou não. Ok, pessoal? Tá? Depende muito. É, gente, isso aí. É, é, é isso, gente. Nome feminino que eu gosto, que eu não falei, né, ainda. Assim, pelo menos a boa parte que eu conheci desse nome, elas é Manuela. As Manuela, né? São meninas, né? Mas elas têm uns temperamentos meio parecidos uma da outra. Legal esse nome. Né? Eu tinha falado só dos masculinos que eu achava. Tá, pessoal? Estudem bem qual nome passar pro filho ou pra filha. Ok, pessoal? Tá, e hoje em dia, tipo, a pessoa pode trocar de nome, né? Pelo que eu saiba. Se ela não gosta do nome dela. Não sei como é que tá, né? Mas parece que sim. Daí eu não. Né? Daí faz isso. Faz uma pesquisa do nome. Ok? Estude o seu nome. Vê o que o seu nome significa. Na verdade. Pode mudar algo. Tem pessoas aí que trabalham essa questão do nome ali, de mudar, botar um acento, algo a mais, uma letra a mais. Ok, pessoal? E isso aí existe, gente. Nomes, letras em si, é energia, gente. É tudo energia. É tudo. Aqui, onde a gente está, no universo, é tudo energia. Então, nomes, letras, números, tudo é energia, símbolos, seja de qual símbolo que for. Tá? Vírgula, ponto e aí vai adiante. É tudo energia, gente. Não tem que falar, ok? Então é isso, pessoal.
Eu fico por aqui. Um beijo enorme. Tudo de bom para vocês. Tchau.